Olá, pessoas. Nós iremos agora fazer uma outra videoaula sobre regra de 3 inversamente proporcional, usando o método da setinha, ok? Então, o que muda agora do diretamente proporcional para o inversamente proporcional? Praticamente nada. O jeito de fazer é o mesmo, você vai ter que dar aquela lida básica, tirar suas grandezas também, e depois você vai analisar a seta agora. Se elas estiverem em sentidos opostos, que é o caso, porque é inversamente proporcional, você vai ter que inverter uma das frações. E qual fração eu inverto? É aqui que fica a diferença para você fazer depois a regra de 3 composta, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa é leitura. Então temos lá. Com 8 pedreiros, podemos construir uma casa em 12 dias. Quantos dias vamos levar para construir essa mesma casa com 4 pedreiros? Aqui, pessoas, é importante você lembrar que é o seguinte, esses pedreiros não têm nome, tá? E, teoricamente, eles trabalham, têm o mesmo rendimento do trabalho. Como assim, professor? É porque, por exemplo, eu contratei 4, mas eu contratei os 4 melhor. Contratei o João, o Pedro e o Serafim, que são os que trabalham mais. Não é isso, tá? Então, quando você trabalha a ideia aqui de regra de 3 compostas, quando você determina que é um pedreiro, todos eles trabalham, têm a mesma produção, por assim dizer, tá? Então, tem que ficar bem claro isso. Então, beleza. Se eles têm a mesma produção, não interfere quais dos 4 eu vou contratar. Então, primeira coisa, eu tenho que tirar as grandezas. Quais são as grandezas? Vamos lá, de novo. Com 8 pedreiros, podemos construir uma casa em 12 dias. Então, peraí. Por enquanto, as minhas variáveis aqui é 8 pedreiros e 12 dias. Quantos dias? Ele está perguntando dias. Vamos levar para construir essa mesma casa com 4 pedreiros. Então, beleza. Pô, ficou fácil agora. Então, a minha grandeza é pedreiros e dias. Ok. A primeira situação, 8 pedreiros levam 12 dias. Lindo. A segunda situação, 4 pedreiros levam X dias. Ok. Professor, né? Onde é que vem o erro aqui? Daquela ânsia, né, de não leitura. Bom, se eu tenho 8, leva 12. Se eu tenho 4, vai levar metade. 6. Não, é errado. Isso aqui eu já coloquei mais simplesinho para a gente entender. Se eu tenho 8 pedreiros trabalhando, levam 12 dias. Se eu dividir pela metade o número de produção... A câmera. Travou a câmera? Boa, vamos... Travou para todo mundo ou só para ele? Só pra ele. A minha tá normal. Aqui tá normal. Então eu vou continuar para não perder o fio. Para mim, travou. Reinicia o Teams. Então vamos nós. Pedreiros, eu tenho 8 para 12 e 4 para X. Então, o que eu havia comentado? Se eu tenho 8, levou 12, 4 vai levar o dobro do tempo, porque eu dividi o número de produção pela metade. Professor, mas vamos fazer as contas, porque a conta não erra, tá joia? Então, a primeira setinha, pedreiros, quem que é menor? O 4 ou o 8? O 4. Então, bundinha no 4, cabecinha no 8. Depois, com 8 pedreiros eu levo 12 dias. Com 4 pedreiros eu vou levar mais de 12 dias. Então a bundinha vai no 12 e a cabecinha no X. Tranquilo? Opa! Como é que tá a setinha agora? Uma tá para baixo e a outra tá para cima. As setinhas estão invertidas. Então, vamos fazer a conta. Como é que eu faço a conta? Eu tiro primeiro sempre a minha incógnita, então vai ficar assim, 12 dividido por x tem que ser igual. Setinha, tá no mesmo sentido? Não. Então eu inverto a minha fração. 8 por 4 vai ficar 4 sobre 8. Eu inverti a fração. Beleza, inverteu a fração, agora, ok, só multiplicar em cruz.
4 vezes x, 4x, 8 vezes 12. Então, vai ficar 4x é igual a 8 vezes 12 dá 96. Então, meu x é igual a 96 dividido por 4. E 96 dividido por 4 vai dar 24 dias. A gente já tinha essa expectativa, né, gente? Por quê? Caiu pela metade, ia dobrar. O dobro de 12 é 24. Ok? Matematicamente mostrado. Vamos para um segundo exemplo de regra de 3. Tá tudo bem aí, pessoal? Tá tranquilo? Tá dando para continuar a ver? Sossegadinho? Sim, senhor. Vamos nós. Próximo. Olha lá. Um ciclista percorre uma distância em 4 horas, com uma velocidade de 9 km por hora. Se aumenta a velocidade para 12 km, qual é o tempo que levaria para percorrer essa mesma distância? Então, cuidado aqui, ó, distância não é a minha variável. O que é a minha variável? A minha variável vai ser horas e quilômetros por hora. Então, vamos lá, variáveis. Eu vou ter horas e quilômetros por hora. Primeira situação, o que é? 4 horas em 9 km por hora. A segunda situação, ele aumenta para 12 km por hora. E ele quer saber quantas horas isso ele vai levar. Então, ele vai levar X horas. Tranquilo? Então, vamos de novo, ó. Um ciclista percorre uma distância em 4 horas, com uma velocidade de 9 km por hora. Se aumenta a velocidade para 12 km por hora, qual o tempo que ele levaria para percorrer a mesma distância? Então, ele quer saber qual é o número de horas. 4 está para 9, assim como x vai estar para 12. Qual é a primeira setinha que a gente consegue definir, pessoal, batendo o olho nessa minha regra de 3? A primeira setinha é do quilômetros, que os dois têm número. Quem que é o menor? O 9 ou o 12? O 9. Então, bundinha no 9, cabecinha no 12. Depois, 4 horas, ele é a 9 km por hora. Se ele vai a 12 km por hora, o tempo vai ser menor. Então, o meu x é menor do que 4. Se o x é menor do que 4, bundinha no x, cabecinha no 4. Observa a seta. Elas estão no mesmo sentido? Não, não estão. Então, como é que a gente faz? Vamos resolver. Primeiro eu tiro a minha variável, sempre eu tiro a minha variável primeiro, tá joia? Então, eu venho aqui e tiro aonde está a minha variável. Tiro do jeito que ela está. Então, é 4 sobre x. E isso é igual. Eu vou trazer a minha segunda fração. Observa a fração. Como é que ela está? Setas no mesmo sentido? Não. Então, eu inverto para elas ficarem no mesmo sentido. Então, vai ser 12 sobre 9. Ok. Igualdade de fração, a gente multiplica em cruz. Eu vou ter 12x é igual a 4 vezes 9. 12x é igual a 36. X é igual a 36 dividido por 12. E temos que... Ah, professor, não sou bom, não sei fazer conta com duas casas decimal. Os dois não são pares? Então, simplifica por 2. Ó, simplificando por 2 vai dar 18 e 6. Ah, quero simplificar por 2 de novo. Vai dar 9 e 3. E agora, 9 por 3 dá 3. Então, meu x vai ser igual a 3. 3 o quê? Qual é a unidade de medida? Hora. Então, 3 horas. E aí a gente finaliza o segundo exemplo de regra de 3 inversamente proporcional. Ok? Obrigado. Vou parar a gravação.